Salve, salve! Eu sou David Gaiato e você está no Singularidade, um podcast feito para a gente refletir sobre ideias profundas de um jeito simples e direto. Minha missão é verbalizar o intrínseco, é dar nome àquilo que todo mundo sente, mas ninguém consegue explicar. Hoje eu quero começar uma série especial que envolve autoconhecimento. Antes de mergulhar nessa questão, eu quero relembrar o nosso episódio anterior. No último podcast, nós falamos sobre o conceito de banalidade, que é o desencanto total do mundo, é o poder da descrença, a força da previsibilidade. E como isso nos afeta, como isso acaba tirando sentido da vida, como é que isso faz a gente se sentir vazio. Hoje eu quero falar sobre o conceito de singularidade, que eu considero oposto à banalidade. É a força da crença, é a capacidade de se entender enquanto um organismo completo, com todos os fragmentos juntinhos, ali onde deveriam estar. E eu quero começar falando sobre o sentido da vida. Eu sei que essa pergunta parece ser muito... Não sei, né? A galera tem até medo disso. Parece ser uma pergunta muito grande para ser respondida, né? Uma coisa profunda demais. Mas é sobre isso que a gente fala aqui nesse podcast. E qual é o sentido da vida? Na verdade, quais são os sentidos da vida? Quando a gente fala a palavra sentido, a gente tem uma sensação de direção, de direcionamento, de uma região que a gente tem que chegar seguindo um certo caminho, uma trajetória, algo do tipo. E quando eu falo de sentido da vida, eu falo da encruzilhada da vida. Imagina que a cada passo que a gente dá, existem 4 impulsos fundamentais que vão se desdobrando, se desenrolando ao longo dos nossos caminhos. E isso pode nos deixar um pouco confusos, porque imagina você estar parado no centro de uma encruzilhada, com 4 caminhos diferentes para escolher. Se você não tiver uma boa orientação, você pode sentir que se perdeu. E quando eu falo de singularidade, eu quero falar exatamente disso. Como é que as partes dentro de você refletem do lado de fora? Como é que o lado de fora reflete o que existe dentro de você? Como é que você se sente uma pessoa única, completa, inteira, com todos os fragmentos que existem aí dentro? Quando eu falo dos 4 impulsos da encruzilhada, eu quero falar de necessidade de sobrevivência, o impulso da sobrevivência que garante a continuidade, o nosso impulso mais básico, mais visceral. A nível individual, esse impulso se manifesta em tudo que a gente faz para cuidar do corpo, buscar alimento, encontrar abrigo, nos proteger de perigos. É a nossa biologia falando, é literalmente a vontade de dar continuidade à espécie. Mas a sobrevivência vai além do indivíduo, E esse caminho ele acaba se expandindo para o cuidado intergeracional. Aqui eu estou falando de pais cuidando dos filhos, filhos cuidando dos pais, avós cuidando de netos, tudo isso é um impulso que nos leva a formar comunidades, sociedades, cidades, porque nós sabemos que juntos somos bem mais fortes. Na sociedade, esse impulso se reflete em grandes instituições, por exemplo. A família ela é o nosso núcleo de cuidado, mas existem núcleos maiores. Pense, por exemplo, em sistemas de saúde, Viva o SUS. A agricultura que nos alimenta e as nações que crescem com um desejo coletivo de viver e proteger os cidadãos. Esse é o primeiro impulso, é o impulso de sobrevivência, a garantia da continuidade. O segundo impulso é o impulso do aprimoramento, é a vontade de transformar o ambiente. Sobreviver é o começo, mas o segundo passo acaba sendo aprimorar tudo ao redor. Não basta viver, a gente quer reduzir os riscos, aumentar a segurança, prosperar, fazer tudo acontecer de um jeito bacana, No nível pessoal, o aprimoramento aparece quando a gente aprende uma habilidade nova, quando a gente planeja o futuro, cultiva disciplina. Ao mesmo tempo que a gente pode se aprimorar, a gente pode aprimorar o ambiente ao redor. Organizar as finanças, estudar para ter um futuro mais seguro, se preparar para enfrentar imprevistos. Tudo isso é uma tentativa de fortificar a vida contra o imprevisível. E na sociedade, esse impulso ele dá origem à engenharia, à arquitetura, que transforma a natureza para construir abrigo, cidades seguras. A ciência está dentro desse caminho, ela busca prever e explicar fenômenos, reproduzir coisas de forma controlada, nos dando controle, literalmente domínio sobre o ambiente. Os sistemas de leis, as políticas, tudo que organizam
Tudo que organiza o caos, tudo que tenta fazer a existência humana ser um pouco mais segura, vai estar envolvendo esse caminho. Tudo que tenta reduzir os conflitos entre as pessoas e punir quem, de alguma maneira, rompa com a organização da sociedade, vai estar dentro desse caminho. O terceiro impulso é o impulso da compreensão, é conhecer a mente, entender a existência por si só. Esse é um caminho muito curioso, porque é o caminho da introspecção, é o impulso de compreender, olhar para dentro, buscar autoconhecimento, tentar entender como é que nós funcionamos enquanto seres humanos. No nível pessoal, esse é o caminho que aparece ali quando a gente começa a se perguntar: por que que eu penso do jeito que eu penso? De onde é que vêm essas coisas que eu sinto? Isso aqui são emoções, são sensações. Como é que eu posso fazer para sentir coisas melhores? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? É a curiosidade que gera o senso crítico. É a reflexão sobre os nossos próprios valores, é o questionamento das nossas próprias escolhas. Na coletividade, o impulso de compreender a si, compreender ao mundo, ele dá origem aos sistemas educacionais, né, que transmitem o conhecimento de geração para geração, as filosofias, as religiões, os sistemas espirituais, tudo que nos dá um modelo para interpretar a existência e saber como agir, está dentro desse caminho. Até mesmo certos tipos de arte ou literatura, que estão no próximo caminho que eu vou descrever, mas que também têm a função de nos ajudar a analisar a complexa condição humana, né? Também estão aqui dentro do caminho da compreensão, do impulso da compreensão. E até mesmo a ciência moderna, que nasceu da necessidade de compreender o mundo de forma mais profunda e metódica, está aqui. Uma coisa que eu vou mencionar, mas que merece um podcast só para esse assunto, é o fato de que as ciências modernas derivam das ciências de cunho espiritual. A biologia e a química derivam da alquimia, enquanto que a astronomia e a astrofísica derivam da astrologia. A psicologia, inclusive, deriva da astrologia. A diferença entre as ciências modernas e as filosofias naturais antigas é que toda ciência moderna se finge isenta de viés. Enquanto que no passado o viés principal era fazer com que as mudanças materiais, as mudanças exercidas na matéria, todo tipo de experimento, esse processo também tinha que ter um efeito do lado de dentro. Esse processo ele tinha que te fazer ser uma pessoa melhor. A alquimia não se preocupava simplesmente em derreter um metal para tirar as impurezas. Aquele processo também falava da remoção das impurezas do seu próprio comportamento. Né? Mas isso é assunto para outro podcast. Agora, o quarto caminho, o quarto impulso, é o impulso da satisfação. É criar prazer, criar beleza. É o último impulso porque é a parte que nos mostra que viver não é só existir. Também não é só resistir, aprender, é celebrar também. No nível individual, o impulso de satisfação aparece na nossa busca por conforto, prazer, beleza, alegria. É a música que te faz dançar, é aquele encontro com os amigos que aquece a alma, é o descanso merecido, aquele conforto depois de um dia longo de trabalho, saca? A vida precisa ser apreciada. Isso é um impulso fundamental. Eu sei que na sociedade contemporânea, corporativista, capitalista, a gente acaba se esquecendo e a gente pode pensar que tem que produzir, que tem que ser útil, que tem que ser o tempo todo, né? Enfim, não é assim. Não é. Um dos impulsos fundamentais é literalmente a satisfação. A vida precisa ser apreciada. E na sociedade, esse impulso se traduz como festas, celebrações e rituais que nos unem em momentos de alegria, a criação das obras de arte, a música, a poesia, tudo que nos lembra da beleza que existe no mundo. A busca pela ética, por um bom viver, tudo que vai além da mera sobrevivência, está aí. E até a indústria do entretenimento, que nos oferece lazer, escapismo daquela realidade chata do dia a dia, tudo isso está dentro do impulso da satisfação. E aí você deve estar pensando, mas o episódio não era sobre singularidade? O que é que tudo isso tem a ver com singularidade? Como eu disse, singularidade é a experiência de sentir que a totalidade interna está refletindo do lado externo. Que os nossos fragmentos, cada pedacinho da gente, do lado de fora, está refletindo de verdade quem nós somos. Esses 4 caminhos, sobrevivência, aprimoramento, compreensão, satisfação, eles convivem dentro de cada um de nós. O desafio é encontrar o equilíbrio entre eles e saber qual desses caminhos nos chama
de verdade? Onde é que eu tenho uma certa vocação? Onde parece que minha alma se sente orientada a seguir? Para onde? É isso que eu chamo de singularidade, a experiência de sentir essa totalidade. E a singularidade é o oposto total da banalidade. Aqui a gente está procurando significado, a gente está procurando sentido. E ser singular não é ser perfeita, não é ser perfeito. Singularidade é quando a gente para de lutar contra as nossas partes fragmentadas e tenta alinhar todos os impulsos. Pensa comigo, em alguns exemplos do dia a dia, por exemplo, no trabalho, a pessoa que vive unicamente pelo impulso de sobrevivência e aprimoramento, ela pode ter um ótimo salário, pode ter uma estabilidade maravilhosa, mas ela pode se sentir vazia, infeliz, falta aquela satisfação e falta a compreensão do próprio propósito. Já um artista que vive apenas pela satisfação e pela compreensão da própria arte, mas não se preocupa com o aprimoramento e nem com a própria sobrevivência, pode ter a alma linda, cheia, mas a geladeira vazia, feia, saca? A singularidade no trabalho é quando a gente consegue, ao mesmo tempo, uma ocupação que paga as nossas contas, mas que também nos dá alegria. Faz sentido. Já no relacionamento, pensa assim, um casal que foca só no aprimoramento, planeja o futuro, né? Pensa em comprar casa, organizar as finanças, mas esquece da satisfação. Nem lembra mais como é que é o prazer de estar junto, não celebra nada junto, não se diverte. São mais sócios do que, sei lá, noivos. Da mesma forma, um relacionamento que vive só de satisfação, só festa, só viagem, só prazer, só fazendo amor, esse tipo de relacionamento pode desabar na primeira crise, justamente por falta de estrutura que teria sido construída no aprimoramento, né? Ou às vezes pela falta de impulso de sobrevivência. Não se esqueça, singularidade é quando o casal se apoia para crescer, mas também celebra a vida juntos. Na área da saúde, pensa na área da saúde. Alguém que foca só no aprimoramento do corpo, academia, dieta rígida e tudo, pode negligenciar o prazer da satisfação de comer o que gosta, ou às vezes até de descansar. Lembrando que a hipertrofia ocorre nos momentos de descanso. Então, é muito importante entender que a singularidade tem esse papel, né? Dentro da área da saúde, quando você cuida do seu corpo com disciplina, mas também dá espaço para o prazer, ali você se une. Para alcançar essa singularidade, a gente precisa integrar pelo menos 7 fragmentos da nossa consciência, que são como se fossem órgãos da nossa consciência. Se você imaginar a nossa consciência como um organismo, como um corpo, cada um desses fragmentos tem a função de um órgão. É o que não deixa a consciência morrer. Eu costumo separar 7 desses fragmentos, especialmente com base na astrologia, que é a minha arte, e esses fragmentos são razão, que é o ponto central, te ajuda a organizar o caos, tomar decisões lógicas, a emoção, que conecta você com seus sentimentos, memórias, necessidades mais profundas, a cognição, que te ajuda a interpretar o mundo, absorver e transmitir ideias, a sensação é o que te mantém no momento presente, te dá prazer, te dá consciência do seu valor e do seu corpo. A ação é o que te impulsiona a fazer, mover, transformar, é a libido. É a força que a maior parte dos mamíferos, inclusive os primatas, só usa para sobreviver, mas o ser humano consegue criar até arte com isso. A expansão, que é a penúltima dessas partes da consciência, é o que te leva a crescer, é o que faz você acreditar em algo maior, é a sua filosofia de vida. E a última delas, que é a limitação, é o que lembra do seu tempo. É o que faz com que você entenda suas responsabilidades. Lembrando que sabedoria é justamente reconhecer limites. Esses 7 fragmentos eles são profundamente conectados ao Sol, que é a razão, a Lua, que é a emoção, Mercúrio é a cognição, Vênus é sensação, Marte é ação, Júpiter é expansão e Saturno é a limitação. Quando esses fragmentos giram simetricamente naquela dança maravilhosa, ali a gente tem uma singularidade. Um sistema solar, uma galáxia, tudo que gira em conjunto, perfeitamente alinhado, é uma singularidade. E, como diz o velho aforismo, o que há no céu também há na terra. O assim na terra como no céu também se reflete naquilo que há dentro e se reflete do lado de fora, no seu dia a dia, na sua vida, que reflete a sua essência. E quando a gente consegue entender esses 4 impulsos,
juntar esses 7 fragmentos, nasce a direção. E é ali que a gente consegue sair da encruzilhada e entender qual caminho trilhar. É ali que aparece a experiência de viver uma vida mais autêntica, mais real, mais legítima, mais conectada. E nesse episódio nós conhecemos os 4 caminhos da encruzilhada e os 7 fragmentos da consciência. No próximo episódio nós vamos mergulhar de cabeça no conceito de arquétipo, entender como é que podem existir moldes invisíveis, pequenos moldes universais que conseguem organizar a consciência humana. Assim como numa linguagem, as palavras, as letras, os elementos da linguagem, os gestos, no caso de uma língua de sinais, são pequenas unidades individuais de sentido que, quando são unidas, trazem significados maiores. Cada pedacinho da nossa consciência é uma unidade de sentido por si só. Mas quando a gente une esses pedacinhos, a gente consegue encontrar padrões. Esses padrões de interação entre a nossa consciência e a realidade, entre nós e as pessoas ao redor, são literalmente os arquétipos. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Eu sou o David Gaiato e você esteve no Singularidade, um podcast para a gente refletir sobre ideias profundas de uma forma simples e direta. Minha missão é verbalizar o intrínseco, é falar sobre aquilo que todo mundo sente, mas ninguém consegue explicar.